Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Graças e esse daqui é o nosso canal Resistência contra Racismo. Hoje nós começamos aqui no nosso canal a série Os Heróis da Resistência. Vamos falar aqui aqueles personagens negros que viveram no passado, que foram heróicos, que foram símbolos de resistência e que estão perdidos na nossa história. E hoje nós vamos falar sobre Zumbi e o Quilombo dos Palmares. Vamos para a nossa nova vinheta e já retornamos. Vamos lá, pessoal? Pessoal, não dá para falar de Zumbi dos Palmares sem antes a gente falar sobre o Quilombo dos Palmares. O que foi o Quilombo e como tudo isso começou. Tudo começou com uma revolta de 40 escravizados que não aceitavam mais a sua condição de escravos e se revoltaram, né? E saíram dali com foices, cuchos, cacetes, renderam seus feitores e amos e fugiram ali daquela região, caminhando por semanas até encontrar um local que fosse seguro para que eles não pudessem vir a serem recapturados. Quem liderava esses 40 escravos era a princesa Akoltune. Era filho do rei Manicongo, do Congo. Ela foi aprisionada ainda lá na África e foi trazida aqui para o Brasil como escrava. Chegando aqui no Brasil, ela acabou organizando essa revolta dos escravos, essa rebelião dos escravos, e acabou fugindo. Depois de caminhar por semanas através de matas, através de caminhos de difícil acesso, eles chegaram a um local chamado Serra da Barriga. Serra da Barriga, que fica em Alagoas. Era um lugar estratégico, um lugar de onde eles conseguiam ver tudo que estava ao seu redor. Era um local de mata fechada, era um local que tinha muitas palmeiras naquele espaço. Por isso, veio a ser colocado mais à frente o nome de Quilombo dos Palmares. Então, em 1957, começava a se formar a nação do Palmares. O Quilombo dos Palmares era constituído de vários mucambos. No total, eram 12 mucambos, sendo que o principal era o Quilombo do Macaco. Era o local onde residia o rei do Quilombo, que por ser a capital, era ali o local onde todas as decisões eram tomadas, as decisões estratégicas, as decisões de guerras, de proteção, de vigilância, todas as atividades do Quilombo eram tomadas ali com todos os líderes dos mucambos dentro do Quilombo do Palmares. O Quilombo ele tinha a sua economia totalmente independente. Ele era independente das capitanias aos seus redores. Ele cultivava ali a sua agricultura, ele plantava e colhia dentro dos quilombos. Além da agricultura, cujo principal alimento produzido era o milho, dentro de Palmares também era plantado feijão, batata doce, banana, legumes, mandioca, entre outros alimentos. Palmares também tinha oficinas, forjas e olarias que produzia utensílios de metal, madeira e cerâmica. A língua falada ali dentro dos quilombos não se sabe muito bem ao certo, porém, segundo alguns pesquisadores, provavelmente seria o português. Existiam escravos de várias regiões. Para eles se comunicar, teria que ser uma língua única, facilitaria a comunicação. O Quilombo dos Palmares resistiu aproximadamente 100 anos e naquela época ele representava um símbolo de resistência muito grande. Isso fazia com que outros escravos que ficavam sabendo da existência desse quilombo tentassem também fugir de suas fazendas e rumo ao Quilombo dos Palmares. Isso fez com que o Quilombo dos Palmares enfrentasse 27 guerras lançadas pelos portugueses e também pelos holandeses que ocupavam aquela área nessa época.
Uma coisa importante para falarmos aqui é que o Quilombo dos Palmares foi o primeiro estado livre e independente nas terras das Américas. O estado africano pela forma que foi pensado e organizado, tanto do ponto de vista político, militar, sociocultural e econômico. Durante seus 100 anos de existência, o Quilombo dos Palmares teve dois grandes líderes, Ganga Zumba e Zumbi dos Palmares. Ganga Zumba era filho da princesa Akaltune e irmão de Sabina, mãe de Zumbi dos Palmares. Nascido no Reino do Congo, ele foi capturado e vendido aqui no Brasil como escravo. Consegue fugir da fazenda com alguns companheiros e se dirige para o Quilombo. Ganga Zumba foi o primeiro grande líder, foi o primeiro rei do Quilombo dos Palmares. Ele liderou Palmares de 1638 até 1678. Outro grande líder do Quilombo dos Palmares foi Zumbi. Zumbi, que significa corpo sem alma ou fantasma, foi um nome que foi colocado justamente para amedrontar os portugueses e holandeses que várias vezes se levantaram, contra a guerra, guerrearam contra o Quilombo dos Palmares. Então esse nome já era estratégico, era sugestivo, e também pela sua crença. A crença daquele povo acreditava que Zumbi dos Palmares, devido a esse nome, se tornava imortal. Zumbi nasceu em 1955, livre, dentro do Quilombo dos Palmares. Porém, ainda recém-nascido, ele foi capturado pelos portugueses, que o levou e o entregou para o padre Antônio Melo, que escravizou ele até os 15 anos de idade. E percebendo que se tratava de uma criança muito inteligente, ele o ensinou o português, o latim e também o catequizou. É que ele ajudava o padre Antônio Melo em suas missas. Em 1670, o jovem Francisco, com 15 anos de idade, resolve fugir daquele local. Então, ele foge e se caminha para o Quilombo dos Palmares. Chegando no Quilombo dos Palmares, ele é reconhecido. E então, é rebatizado e recebe o nome de Zumbi dos Palmares. Zumbi, nessa época, se tornava um dos maiores e melhores guerreiros do Quilombo. Zumbi se casou com a grande guerreira chamada Dandara. Dandara também já havia sido casada, com o Ganga Zumba. Durante esse período, haviam várias guerras contra o Quilombo. Então, em 1678, Ganga Zumba é chamado para um acordo com o governador de Pernambuco e ele oferece nesse acordo algumas condições aos palmarinos. Então, ele convida Ganga Zumba para que conversasse sobre esse acordo. E esse acordo dizia o seguinte, que todos os quilombolas que nasceram nos quilombos seriam livres. Agora, aqueles ex-escravos que foram para o quilombo seriam vendidos como escravos. Então, em 5 de novembro de 1678, o Recife assiste uma entrada triunfal de Ganga Zumba, onde ele foi conversar com o governador a respeito do acordo. Nesse acordo, os negros que aceitassem o Tratado de Paz receberiam terras. Entre os negros e os povoados vizinhos seria liberado. Os negros que aceitassem o Tratado de Paz passariam a ser vassalos da coroa. Dessa forma, as pessoas que viviam no Quilombo dos Palmares iriam perder ali a sua liberdade. Só seria positivo para alguns negros, aqueles que já tinham nascido no Quilombo. Então, Zumbi dos Palmares, mesmo tendo nascido nos Quilombos, ele teria a sua liberdade, ele não aceitou de forma alguma esse tratado. Então, ele, juntamente com Dandara, que também foi contra esse tratado, tiveram apoio também de outras pessoas do Quilombo que também não aceitaram esse tratado. Então, em 1678, Ganga Zumba foi envenenado por algum dos membros, algum dos habitantes do Quilombo. Assim,
Zumbi dos Palmares passa a ser o grande rei dos Palmares. E a partir desse momento ele passa a ser visto como um símbolo de resistência, que não queria deixar a sua cultura, os seus costumes, o que eles cultivavam, a vida que eles traziam, que era muito parecido do que eles viviam dentro da África. Então ele passou a ser visto como um símbolo de resistência. Isso incomodava bastante a coroa, incomodava bastante os donos de fazenda, que viam nele uma grande ameaça, e os escravos naquela época estavam se revoltando porque via no quilombo um refúgio para que eles viessem morar. Então, naquele período, eles tinham o objetivo de acabar com o quilombo. 10 anos depois da morte de Ganga Zumba, o governador foi buscar no Piauí o bandeirante Domingos Jorge Velho para um ataque definitivo contra o quilombo dos Palmares. E Domingos Jorge Velho tentou atacar o quilombo dos Palmares várias vezes, porém ele percebeu que o quilombo dos Palmares tinha uma estratégia de proteção e de guerra diferente da que ele encontravam quando eles atacavam alguns índios. Então, eles precisavam se fortificar de alguma forma para que viesse a derrubar o quilombo. Em uma dessas investidas contra o quilombo, em 1694, o bandeirante consegue invadir o quilombo dos macacos, que era a capital do quilombo dos Palmares. Então, ali, ele tenta capturar Zumbi, porém, Zumbi consegue escapar. Ele conseguiu fugir do quilombo dos macacos com aproximadamente 2.000 quilombolas. Nessa época, colocaram a cabeça de Zumbi dos Palmares a prêmio. Em 1695, foi capturado um dos amigos de Zumbi dos Palmares, Antônio Soares, um dos homens de confiança de Zumbi dos Palmares. Depois dele ter sido capturado e muito torturado, ele delatou o esconderijo de Zumbi dos Palmares. Assim, Zumbi dos Palmares foi entregue à tropa de Domingos Jorge Velho, que o matou. Depois de muito judiar de Zumbi, arrancou sua cabeça, colocaram sua cabeça em praça pública, que ficou ali por anos para servir como vingança dos brancos contra o quilombo dos Palmares e contra Zumbi dos Palmares, tentando dessa forma mostrar que Zumbi dos Palmares não era imortal, como era a crença do povo naquela época. Porém, com a morte desrespeitosa e cruel que foi de Zumbi dos Palmares, isso, ao invés de tirar a coragem dos negros, dos escravizados daquela época, pelo contrário, isso fez com que Zumbi dos Palmares passasse a ser um símbolo de resistência. Depois dessa época, houveram várias outras revoltas, vários outros movimentos apoiados e incentivados pela história de Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares até hoje é um símbolo de resistência. Isso faz com que muitas pessoas que olham para a vida dele, que olham para as suas ações, possam reconhecer e assumir a sua negritude, assumir a luta contra qualquer tipo de escravidão, contra qualquer tipo de discriminação, contra qualquer tipo de preconceito, porque da mesma forma que Zumbi não aceitou que aquele povo se tornasse novamente escravo, nós também hoje não aceitamos nenhum tipo de preconceito, racismo ou qualquer tipo de opressão contra a nossa raça. Então, pessoal, é importante que todos nós saibamos que no passado houveram várias pessoas que foram heróicas, que foram símbolos de resistência, e essa resistência ela tem que continuar. Se vocês gostaram do vídeo, pessoal, dê o seu like aí, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, dê a sua opinião, porque aqui, pessoal, no nosso canal, seremos sempre resistência.